A verdade é que os órgãos de divulgação no país são eminentemente representativos da sociedade em que vivem as pessoas que comandam e realizam essas empresas, né? Eu sou um profissional que já tenho 30 anos de experiência em atividade jornalística e eu gostaria de chamar a atenção para 2 episódios com os quais eu vivi em 2 desses veículos de comunicação. O primeiro, quando eu iniciava a minha carreira, no princípio dos anos 60, no jornal Última Hora, que então ocupava uma fatia expressiva do interesse do mercado consumidor de informação da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil, né? E eu exercia uma atividade que era o repórter telefonista. Era um cidadão que chegava ali no jornal, pegava a relação de todos os distritos policiais e ficava torturando o ouvido dos plantonistas nesse distrito policial a cata de uma notícia. À medida que ele ia localizando, ele ia repassando para a chefia da reportagem, naturalmente aos berros, e a chefia da reportagem avaliava o que ele deveria mandar um repórter cobrir. O chefe ficava naquele plantão. E um certo dia, eu estou na redação e realmente eu fazia aquela corrida do primeiro distrito ao último e não aparecia nada que justificasse o meu trabalho naquele dia. E uma certa hora eu localizei, lá num daqueles distritos da Zona Oeste, um rapto de criança, né? Eu vibrei com a coisa e gritei para o comando da redação que havia um sequestro de uma criança. E o Samuel Weiner, que fazia a paginação de primeira página, parou, abaixou, levantou o óculos, como ele fazia, ele botava sempre no alto da cabeça, quando ia escutar uma pessoa, e perguntou de lá: é preto ou branco? Isso significava que se a criança fosse branca e fosse bem nascida, podia até se parar o jornal naquela altura e se mandaria equipe, só local, isso aí. Se fosse preta, o jornal continuaria, alguém apuraria aquilo por telefone ou até se mandaria, mas bastava um registro do jornal. Eu chamo atenção para esse fato porque o Samuel se dirigiu a mim. Em um momento algum ele piscou o olho, né? Quando se dirigia a mim, ele fazia aquilo como uma coisa natural. O que era? Era uma reação de quem comandava um jornal com o espírito, com a cabeça da sociedade de então. Ele era ali apenas um representante daquela sociedade. E note-se bem que o Samuel foi conhecido como um homem liberal, um homem que trouxe o Adhemar Ferreira da Silva para escrever no jornal negro. O embaixador Raimundo Souza Dantas teve importância na redação do Samuel e ele jamais fechou a porta, obstaculou a atividade do profissional negro dentro da redação. Pelo contrário, incentivava. Era um liberal da cabeça aos pés e teve esse tipo de redação. 2 décadas depois, já agora nos anos 70, eu trabalhava para a TV Globo, era redator de um programa chamado 8800, e mais uma vez estava junto a um diretor, quer dizer, uma pessoa de comando nessa importante empresa de comunicação no Brasil e no mundo hoje, que é a TV Globo. E trabalhando mais uma vez com um humanista, uma pessoa, um artista plástico, um homem que tem uma visão da vida em defesa das minorias, conhecida, que é o Borjalo, um artista que todo mundo conhece. E eu era redator de um programa chamado 8800, que teve um dos seus heróis, né, e seus grandes ganhadores, vencedores, um rapaz chamado Ronaldo Alves dos Santos, que era um menino da favela e que respondeu sobre José de Patrocínio e com muito brilhantismo. E eu fazia perguntas para ele. E uma tarde eu já tinha acabado de fazer o meu trabalho e tinha levado para o Borjalo, que sempre dava uma olhada para ver se estava tudo bem dentro daquelas exigências do padrão da Globo. E comentei com ele que eu tinha havido um contato com o Ronaldo e ele tinha vindo com uma conversa muito estranha comigo, perguntando se ele fosse o vencedor, ele ia ganhar 800 mil cruzados,
que era muito dinheiro para a época, e o que eu achava que ele devia fazer, onde que ele devia investir, já que ele me via como uma pessoa de mais experiência. E eu tinha dito para ele, então, na ocasião, para ele, Ronaldo, que ele devia falar esse assunto melhor era com o pai da namorada dele, já que o pai da namorada dele era um gerente de banco, uma pessoa habilitada a orientá-lo naquilo. E quando eu terminei aquilo, o Borjal falou assim, mas vem cá, aquele rapaz, ele namora uma filha de gerente de banco? Namora. Eu falei, mas por quê, Borjal? Ele não podia namorar? Não. É curioso, ele namora uma filha de gerente de banco. E eu, então, fiquei cismado com aquilo e interroguei mais o Borjal. Borjal, você acha que ele não pode namorar uma filha de gerente de banco? Se fosse a sua filha, por exemplo, que ele namorasse, você estranharia? E aquele humanista, Borjalo, que eu aprendi a admirar 20 anos antes, ele me disse, não, eu ia pensar. O que é o Borjalo? O Borjalo, mais uma vez, dirigindo um órgão de comunicação da maior importância, um homem de bem, uma pessoa conhecido por sua tradição de democrata, quer dizer, o que ele vinha? Ele é um homem de Minas, da sociedade mineira, que tem esse ranço em relação ao negro. Pode ser que ele não apareça fechando portas, como você vê lá na TV Globo mesmo, onde o Borjalo comanda. Nós temos representantes da área de comunicação que brilham dentro daquela emissora e, naturalmente, essa conduta da emissora em abrir esse espaço para esses comunicadores de negros vem de uma direção da qual participou também o Borjalo. Quer dizer, esses dois exemplos que eu acabei de me reportar aqui, em momento algum eu poderia considerar esses dois homens racistas, dentro do padrão brasileiro de entendimento da vida, das coisas do mundo, em momento algum. Mas eles me passaram essa impressão que era representativa da sociedade em que nós vivemos.